Olá, boa noite. Estamos começando aqui pelo Link Hour View, mais um Café com Teologia na sua terceira temporada. Olá. Muito bem, muito bem. Boa noite. Como vai, Kenner? Boa noite, querido. Como vai você? Tudo bem? Tudo na paz, tudo bem. Prazer enorme estar falando com você. Eu fico imaginando como você escala essa parede de livros aí atrás para poder ter acesso a todos eles. É baixinho. É que aqui tem eu acho 2 metros e 30, 2 metros e 40. Aí dá para pegar. Dá para esticar a mão, né? Dá para Para esticar você, para mim ainda seria difícil até com 2 metros. Quanto mais com 2 metros e 40. Kenner, querido, obrigado por você participar aqui do nosso Café com Teologia. Prazer. É um prazer e uma honra nossa ter você aqui. Esse espaço é um espaço para bater papo mesmo, para a gente falar daquilo que a gente mais gosta, que é teologia, né? É um prazer que a gente tem, são prazeres que nos apetecem, como você colocou outro dia no nosso papo, e é muito gostoso que a gente possa ter essa oportunidade. Para quem ainda não conhece, o Kenner Terra, ele é teólogo, é isso? Escritor, professor aqui da Faculdade Unida de Vitória, aqui não, lá, né? Da Vitória. E agora tá tudo aqui, né? Porque tá todo mundo no mesmo lugar, todo mundo online, né? É verdade. A gente praticamente não tem mais distância, né? Esse foi um grande ganho dessas lives. E também compõe a equipe pastoral da Igreja Batista na Praia do Canto, também em Vitória. Aliás, uma praia deliciosa, né? Gostosíssima. Você conhece aqui? Eu conheço Vitória. Conheço Vitória. Por muitos anos eu passei fazendo Rio, Vitória, de 15 dias no mínimo. Ficava praticamente hospedado, vivendo lá no hotel Plaza Mar, se não me engano, lá em Vila Velha. Lá no cantinho de Itaparica, se não me engano. Era muito gostoso. Eu moro mesmo aqui em Vila Velha. Eu moro na praia de Itaparica. Então perto de onde era o hotel. Então, exatamente. A minha vida toda acontece lá, né? Lá em Vitória. O aeroporto está lá, a igreja onde caminho está lá e ajudo, né, no trabalho pastoral está lá. A Faculdade Unida também está lá. O aeroporto é em Serra, né? Na Reta da Glória, não é isso? Não, o aeroporto é do lado ali de Mata da Praia, agora, inclusive, com uma nova entrada. Ele está na reta, ele está numa reta que vai em direção à Serra. Ele está na fronteira. Eu ia muito por conta do trabalho, eu atendi algumas empresas aí. Tinha sempre que estar em Vitória, é um lugar deliciosíssimo. É um lugar muito gostoso. Vitória é considerada uma das capitais com maior qualidade de vida, né? Ela é uma ilha, quer dizer, Vitória é uma ilha, uma pequena ilha, cercada por várias cidades. Inclusive nós falamos em Grande Vitória. Então ela é uma capital com traços provincianos, entende? Eu sou de uma cidade muito pequena, eu sou de Aracruz, Espírito Santo. Sim. Outro dia eu estava até conversando aqui com o Carlos Bezerra, aí eu falei que pro aracruzense, Aracruz é o centro do mundo, mas lá tem 82 mil pessoas, um pouco mais. Então, assim, Vitória é muito provinciana, então, naturalmente, é uma vida simples, uma vida bucólica, né? E eu morei no Rio, morei em São Paulo, e é difícil para nós capixabas acostumarmos, assim, pelo menos para mim, né? Acostumado com esse clima do interior, morar em grandes capitais. Vivi nas capitais, especialmente durante a minha formação. E estou indo quando preciso, né? Para algum tipo de compromisso, de diálogo, etc. Mas Vitória, ela tem essas características de ser uma região marcadamente interiorana, mesmo sendo uma capital. Então, por isso que tem essa qualidade de vida, né? E eu gosto muito, viu? Sempre foi muito gostoso ir para ir. Eu lamento muito esse meu momento profissional ter mudado, de modo que eu não possa mais frequentar a Vitória como eu frequentava antes. Mas é muito gostoso, é muito bom quando puder. Aqui tem as praias maravilhosas, Pegava ali aquela rodovia, lá para Guarapari, né? Aqui você come a verdadeira muqueca, não é peixada.
nem peixe com água. Isso. No Bar do Assis, né? Caranguejo do Assis. O Caranguejo do Assis é aqui do lado de casa. Eu sei. Tem aqui, tem lá em Vitória. Fica muito legal, eu sempre ia lá, sempre ia lá. Muito bem, para quem está nos assistindo, o Kenner, ele é autor de 3 livros. Se eu estiver errado, você me corrige, viu? Ele escreveu o Apocalipse de João, sobre o qual nós vamos falar hoje. Escreveu também Os Anjos que Caíram do Céu. Todos 2 são editados pela editora Recriar. Se eu não me engano, é a editora... Fica à vontade. É a editora da própria universidade, não é isso? Não. A editora Recriar, ela é uma editora de São Paulo. Ela é dirigida pelo Iago, que é um rapaz muito bacana. Uma editora que está se mostrando muito importante no Brasil, publicando muita coisa boa. Que bacana. E eu publiquei com a editora Recriar em parceria. Editora Recriar, CEBI, que é uma editora católica, especialista em literatura bíblica, e a Unida, né? Foram entendi. 3 para Os Anjos que Caíram do Céu. A 3ª edição dos Anjos que Caíram do Céu. A 3ª edição, exatamente. E o Apocalipse de João foi só com a editora Recriar. Só com eles. E tem o 3º, que saiu do forno, não tem muito tempo, não é isso? Isso que fala sobre a experiência hermenêutica pentecostal, que é pela CPAD. Ou seja... Exatamente. Apocalipse de João, Os Anjos que Caíram do Céu e Experiência Hermenêutica Pentecostal. Todos envolvendo temas que são razoavelmente controversos no mundo teológico. E eu queria fazer uma pergunta de cara para você, o seguinte: isso é dever ministerial entrar nessas searas assim tão difíceis, ou você gosta de viver perigosamente? Talvez porque eu gosto de viver perigosamente. Na verdade, tudo que a gente pesquisa tem um pouco tem um pouco assim de nós mesmos, né? Aquilo que nos incomoda. E até hoje estou pensando um pouco, porque esses anjos que caíram do céu, na verdade, é uma pesquisa, foi resultado de uma pesquisa de mestrado em ciências da religião, na área de Bíblia, não mestre. Sim. E eu estudo um conceito que está no Novo Testamento, que é o pneuma acartaton, que é o espírito imundo, que aparece no Novo Testamento. E como essa ideia se desenvolveu a partir da literatura chamada literatura pseudepígrafa apócrifa. Aí eu fico sempre perguntando, né? Porque eu ensino isso, trabalho com epistemologia, análise de discurso, quer dizer, as nossas pesquisas revelam um pouco de nós mesmos, né? Ninguém é neutro em pesquisa. Essa ideia de que pesquisa é fruto de ações objetivas e neutras, não, tem muito de cada um de nós na pesquisa, o que nos apetece, como eu gosto de falar, né? Aí eu fico, por que eu pesquisei isso até hoje? O que foi que me levou a isso? Eu lembro que eu fui um dia antes da minha defesa, eu fui na igreja do Longini, não sei se você conhece, pastor Longini, presbiteriano aí do Rio de Janeiro. E eu fui participar do culto, no outro dia eu iria viajar para São Paulo, estava na casa de um amigo de outro pastor, o Rodrigo, e aí o Longini me chamou, vem cá aqui na frente, vem cá, vamos orar por você, que amanhã você vai defender a sua dissertação. Só que eu não tinha conversado com ele a respeito do tema. Aí ele disse assim, qual que é o tema da tua dissertação? Na dissertação, o tema era de pneuma a carta, não, de vigilantes a pneuma cartaton. A história do imaginário demoníaco no Novo Testamento. Aí eu falei isso pra ele, ele tava com o microfone assim, né? Como é que é, rapaz? De vigilantes a pneuma cartaton. Aí eu repeti umas 3 vezes que ele viu que não ia dar certo, porque no fervor ali do culto, ele lembrava dessa frase toda. Eu falei assim, gente, é o seguinte, o pessoal esperando pra saber qual é o tema, né? Eu disse, gente, é o seguinte, o Kenner ele não sabe nada de Deus, mas vai defender sobre o demônio. Então, assim, é porque eu estudei as narrativas mesmo de exorcismos que aparecem no Novo Testamento, que são textos importantíssimos para a gente entender. Para a gente entender, olha, os alunos, o Watson, que foi aluno, Terra e tal. Bem-vindo, pessoal que está nos assistindo aí. Algumas pessoas. Quem está chegando aí, que caminha comigo no Instagram, nós estamos num bate-papo aqui sobre a literatura apócrifa, sobre os textos que eu pesquisei, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais de Apocalipse. Quer dizer, então, a minha pesquisa, ela se deu assim, principalmente por um interesse em uma literatura que nós conhecemos muito pouco, né? Que é essa literatura pseudepígrafa, canônica,
que cerca os textos do Novo Testamento e Sim. estudá-las nos ajuda muito a compreender algumas imagens que aparecem no Novo Testamento. Então, é verdade. Esse interesse e o conceito do demoníaco é fundamental para a gente entender o Messias no Novo Testamento e entendermos também a ideia mesmo da linguagem neotestamentária, né? É porque, de certa forma, eles criam a ambiência onde tudo ocorreu, né? Eles ajudam muito os apócrifos, né? No mínimo, eles te dão mais ou menos uma ideia de por onde as coisas andaram. Eles ajudam... O Vanderlei entrou aqui. O Vanderlei é o diretor, é o DEVOS, né? da Faculdade Unida, em Vitória, onde eu trabalho. Bem-vindo, Vanderlei. Bem-vindo. Muito bom ter a sua presença também. Augusto Profeta, também da Rádio Kadosh. Obrigado pela sua companhia. Mas então você, de certa forma, não é nem por uma questão então, de viver perigosamente. A gente sempre acaba indo atrás daquilo que nos internece, naquilo que nos apetece efetivamente, né? É gosto mesmo. Eu tive professores assim que me influenciaram muito, não é? Que me influenciaram muito a me deter com o texto bíblico. A minha formação é em Bíblia. Sim. Eu gosto muito de discutir teoria da linguagem, poesia, literatura, direitos humanos, mas tudo isso política. Tudo isso eu faço a partir de um lugar comum, que são os estudos bíblicos. Né? Lógico, minha formação é em Bíblia. Outro dia eu estava aqui num grupo de pesquisa da Universidade de Direito de Vitória, uma universidade muito importante, e com a professora Elda, né, que eu estarei amanhã com ela, inclusive, discutindo direitos humanos e fé. Bacana. Nesse grupo de pesquisa, é um grupo de pesquisa da área de direito, então, quer dizer, aí na minha fala, foi um trabalho, foi uma discussão bíblica. Aí elas me perguntaram, né, você discute sistemas todos, e a gente sempre imaginou que sistemas não teriam relação nenhuma com o texto bíblico. Então, assim, o meu lugar de reflexão, né, a minha formação é na área das ciências bíblicas, aqui na Faculdade Unida também sou professor nas áreas de Bíblia. Então, todas essas outras coisas que eu discuto, que eu tento entender, tanto para a questão pastoral, presença pública, quanto acadêmica, essas coisas todas estão num fio condutor único. Numa órbita, né? Que são as ciências bíblicas, as pesquisas bíblicas. Perfeito. Para a gente começar a entrar um pouquinho mais no tema de hoje, que a gente vai falar sobre Apocalipse, eu queria te perguntar o seguinte: na própria chamada, né, que nós produzimos, eu coloquei que o Apocalipse é, sem dúvida nenhuma, um dos livros que mais chamam a atenção. Inclusive, o Flavinho Gomes está perguntando aqui por que se fala tão pouco de Apocalipse na igreja, né? É um livro que realmente chama atenção, inclusive até para quem está além dos muros da religião, né? Não é só crente, nem é só religioso que gosta e se interessa pelo Apocalipse. Então, que tipo de curiosidades você identifica como as mais comuns dentro do livro do Apocalipse, ou mesmo no imaginário coletivo das pessoas, e que aspecto do livro chamou mais atenção para que você escrevesse sobre ele? Tá. A primeira pergunta eu não consegui ouvir direito, deu um delayzinho. Tá. A primeira é o seguinte: que tipo de curiosidades comuns normalmente você escuta sobre as pessoas que têm interesse pelo livro, mesmo que elas não sejam necessariamente entendedoras de nada ou apenas curiosas? E o que foi que efetivamente te chamou a atenção para que você se interessasse pelo livro de Apocalipse? Bom, eu acho que dá para começar a responder isso considerando a pergunta do colega que falou que por que o Apocalipse não é lido na igreja, as pessoas não conseguem ler muito Apocalipse. Primeiro que a reforma, os primeiros movimentos da reforma, os primeiros reformados também não lidavam muito bem com o Apocalipse. Lutero, Calvino trataram com muito desdém o Apocalipse de João, né? Inclusive, Lutero fala de forma bem pejorativa do Apocalipse de João. Então, a igreja, inicialmente, a igreja protestante, né, as primeiras igrejas reformadas, ou que surgiram do movimento da reforma, estavam mais preocupados em outras questões. Lutero chega a dizer que não tem Cristo no Apocalipse, né? Talvez aquele Cristo da teologia reformada, né, que discute questão de graça, mas tem sim. Tem, pelo menos o centro do Apocalipse é o Pantocrator, né? É o Todo-Poderoso Cristo, claro. O Todo-Poderoso, do lado, inclusive, do ancião, do lado da divindade. Ele é o centro do Apocalipse, o Cristo. Com Deus Pai. Acho que a imagem do Cristo é fundamental no Apocalipse de João. Bom, então assim,
Eu acho que essa é uma... Então, não é de agora. E por quê? Porque inicialmente havia esse preconceito em relação ao Apocalipse, porque talvez ele fosse um texto que não falasse desse Cristo gracioso, né, misericordioso, por conta da linguagem violenta, ou supostamente violenta, que o Apocalipse tem. E também porque são textos e ideias muito distantes da nossa realidade. Então você chega e abre um texto, começa a falar de selos, não é? Trombetas, taças. Ao mesmo tempo que são textos muito abertos a serem aplicados de forma rápida a questões da vida, assim, né? Especialmente a questões escatológicas, sim, também são misteriosos, não é? Enigmáticos. Ao mesmo tempo, enigmáticos, ao mesmo tempo que eles são polissêmicos, com potências de sentido, Sim. Por outro lado, eles são muito... há uma dificuldade em descortinar o sentido. A primeira pergunta, ao que se refere? Não é? Quer dizer, se você não tem um olhar treinado, não conhece um pouco do contexto do primeiro século, especialmente o Império Romano, e a literatura em torno do Apocalipse, você tem muita dificuldade de compreender o Apocalipse mesmo. Por outro lado, essa dificuldade ela foi vencida muitas vezes de forma muito, muito rápida, né? Fazendo ligações com figuras históricas. Né? Sim. Um exemplo, as duas testemunhas do Apocalipse. O pessoal dizia, são as duas torres gêmeas que caíram lá. O anticristo é o Papa. Os primeiros protestantes que consideraram, assim, depois de Lutero e Calvino, consideraram o Apocalipse, faziam muito isso. Indicavam Sim. o Papa ou os Papas com o anticristo. E até hoje, né? Até pouco tempo, acreditavam que João Paulo II seria esse anticristo que ressuscitaria, voltaria. Quer dizer, por conta de Apocalipse 13. Então, eu acho que essas duas principais razões para o Apocalipse não ser, falado não ser lido, né? Não ser tratado na igreja. Segundo, uma outra questão, as dúvidas mais comuns são exatamente estas, ligadas ao Apocalipse e o futuro. É sempre muito comum as pessoas interpretarem catástrofes e situações limite com o Apocalipse. Um exemplo, eu tenho recebido muitas mensagens assim, participado de debates a partir dessa questão. A pandemia é uma das pragas do Apocalipse? Né? Nós estamos vivendo o fim dos tempos? O Apocalipse de João está se cumprindo? Bom, os gafanhotos da Argentina, né? Esses gafanhotos da Argentina, eles são a realização do capítulo 9 do Apocalipse de João. Quer dizer, essas são as principais questões, né? Que estão muito ligadas a um desconhecimento do gênero literário do Apocalipse. Isso, exatamente. Quer dizer, essas perguntas surgem porque, por mais que o texto assuste, ele também lida com imagens. E as imagens são sempre muito abertas a novas significações. A literatura apocalíptica, em geral, é assim. Ela permite várias relações, né? Você pode criar muitas relações. Você pode aplicar as imagens a muitas coisas. E o interessante é que todas as vezes que fizeram aplicações rápidas e referencialidades rápidas ao Apocalipse de João, ou com o Apocalipse de João, essas coisas sempre deram errado. Né? Sim, claro. Tem na história Joaquim de Fiore, muita gente que, desde a Idade Média, e hoje, na década de 80, no Brasil, era uma febre ficar aplicando, durante a Guerra Fria. A Guerra. Né? A Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Hitler foi a besta, né? Nessas leituras, assim, nessas leituras que costumamos fazer, o Hitler poderia ser aí a besta fera. A verdadeira besta, né? Outros aplicam ao Bolsonaro, que também é bem possível. Mas, assim, na verdade, esse tipo de aplicação direta, ela acaba desconfigurando o Apocalipse João. Claro. A sua função. Então, quer dizer, é muito comum esse tipo de pergunta, né? Agora, especialmente, a pandemia. A pandemia é o fim dos tempos. E o que mais me atraiu no Apocalipse, primeiro que eu tenho uma história interessante com essa coisa da escatologia. E lembrando, Apocalipse João e escatologia não são sinônimos.
Isso. Então, é bom a gente esclarecer isso, então vamos falar sobre isso na caminhada aqui. Quando eu me converti, logo quando eu me converti numa igreja Assembleia de Deus, e tinha uma pessoa que me discipulava, que caminhava comigo e tal, e um dia disse assim, olha, Ken, é o seguinte, eu ficava com aquela, se eu morrer, como vai ser, para onde eu vou? Aí eu perguntei para ele, bom, se eu morrer hoje, o que acontece? O cara falou assim, é o seguinte, se você morrer, você vai ser imediatamente julgado. Vão colocar na balança o que você fez de bom e o que você fez de mal. Se a balança com o peso do que você fez de mal for mais pesada, for mais substancial, quer dizer, você vai para o inferno. Se for menos, você vai para o céu. Aí eu falei, bicho, eu tô lascado, porque eu acabei de me converter. Se eu morrer deu tempo de agora, nada, né? Se eu morrer agora, irmão, é muito peso pro mal. E eu fiquei em crise, assim, eu não conseguia dormir direito, tinha 16 para 17. Você tinha quantos anos? 16? Eu tinha, acho que 17 anos. E eu ficava em crise, falei, meu Deus, o que eu faço agora? Aí conversei com outro irmão, falei, cara, olha só, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí o cara falou assim, olha, não é assim. Aí me explicou a teologia, especialmente a dispensacionalista, né? Uhum. Que não acredita, uma ala dela não acredita que vamos passar pela grande tribulação, etc. Aí encaixou, ele falou assim, ó, você precisa estudar teologia, você precisa estudar escatologia. Então, a partir daí eu entrei num curso que era muito conhecido, ainda é no mundo assembleiano, né? Que é a ETAD. Aí na ETAD tem um livro que é o livro Escatologia. Então, a partir daí, eu comecei a ler aquilo, fui para um outro seminário, fui para o IBAD, e perdi essa ligação com o Apocalipse. Aí depois, no meu mestrado, conheci o professor Paulo Nogueira, que talvez seja aí uma das maiores referências, não só em Apocalipse João, mas em uma das maiores referências hoje no Brasil, de literatura bíblica, Novo Testamento, métodos mais modernos para leitura bíblica, a linguagem da religião, etc. Então, foi a partir dessa minha crise inicial e a influência do professor Paulo Nogueira e essa beleza das imagens do Apocalipse, as causas de me levarem a um doutorado em Apocalipse João. Você sabe que a sua motivação para chegar, inclusive, a se preocupar e acabar se convertendo, é muito parecida com a minha. A minha preocupação também aos 13 anos era o que eu vou fazer quando morrer, o que vai acontecer comigo. Mas eu tinha 13 anos e já me preocupava com isso desesperadamente e me levou também à minha conversão. Tem muitos anos, 13 anos já passaram algum tempo. Mas seguindo aqui o nosso bate-papo, eu comecei a ler o livro e eu percebi o seguinte, que de cara a gente se depara com uma sugestão sua, que é a de trocar as lentes da observação do livro do Apocalipse, né? A gente trocar o entendimento de que seja uma narrativa de esperança, essa centralidade de esperança, e trocar para uma narrativa de terror e caos. Inclusive faz parte da capa do livro falando sobre isso, caos e tudo mais. Você pode explicar melhor por que você quer ou entende que a gente deva trocar a esperança pela narrativa do caos e do terror? Porque é o seguinte, o Apocalipse de João, e isso aí é um pressuposto metodológico, né? Porque Sim. Com as teorias da linguagem, o texto deixa de ter uma referência direta com a realidade. O texto cria a realidade, a narrativa cria mundos, não reflete o mundo como ele é. E a narrativa do Apocalipse é exatamente isso. Ela está interpretando algo, ela está interpretando Roma e fazendo uma crítica. Crítica ao quê? Crítica a um discurso romano, né? Que é a chamada Pax Romana. O que é a Pax Romana? É até legal, porque não sei se vocês se lembram aí, você que está acompanhando a gente, Jesus diz, eis que eu dou a paz, eu vos dou a paz. Não a paz que o mundo vos dá. Quer dizer, que paz é essa que o mundo dá? É a Pax Romana. A Pax Romana era um projeto histórico, social, mas também discursivo, que apresentava o imperador como uma espécie de integrador de todas as coisas. Nele, todas as coisas se tornam ordenadas. Aí as estradas, o comércio, todo o sistema romano era um grande sistema organizado e qualquer distúrbio deveria ser punido, aniquilado. A Pax Romana é o discurso da paz promovida por Roma.
paz com a ideia de ordem. E nós temos no mundo antigo esse dualismo, né? Essa linguagem muito comum. Caos, cosmos. Ordem, desordem. Então a Pax Romana era um discurso ordenador. A Pax Romana anunciava que o mundo estava em ordem, organizado. Inclusive porque o imperador, que era o representante, uma figura divina, produzia esta ordem. Então, exatamente. Se submeter ao imperador e aceitar a Pax Romana era integrar uma ordem cósmica. O mundo, então, aí tinha lá o culto ao imperador, o sistema religioso, o sistema social, todas essas coisas integradas formando um núcleo ordenado. Essa era a ordem. O visionário João, aí nós temos a experiência religiosa, etc., acessa e lhe é revelado um outro mundo. Não. Uma desconstrução dessa Pax. Esta ordem é mentirosa. Porque para o visionário João, as igrejas estavam sendo seduzidas por esse discurso e sendo assimiladas e aceitando a ideia de um mundo ordenado. E para isso, deveriam ser coniventes, inclusive, às expressões de violência, de desigualdade, de um sistema que aparentemente era ordenado, discursivamente era organizado, mas que no fundo representava a desumanização, a opressão e o dragão, como diz o próprio Apocalipse. Então, o discurso de João é um discurso de contra-ordem. Quer dizer, ele está descortinando que há, na verdade, um terror. Então, o discurso apocalíptico é um discurso de terror nesse sentido. E cair essa máscara, né, da Pax. Ele mostra que, na verdade, o Império Romano não é uma ordem. O Império Romano é idolatria, é a própria manifestação do caos. Aí ele diz, não há ordem, o que há é caos. E ele faz isso num discurso de terror. Como? Apresentando imagens grotescas, como diria Bakhtin, mostrando o Império como um sistema grotesco, usando a linguagem da violência, por exemplo, das arenas romanas. Então, é um contradiscurso de terror. E para o quê? Inclusive, para exortar as igrejas. Para os que seguem o Cordeiro, é um discurso de esperança. Para quem se assimila ao Império, é um discurso de terror. E dessa forma ele vai mostrando o seguinte, não se juntem a isso, não se coadunem a esse estado de coisas que está se apresentando como a solução. Exatamente. Né? Porque esse pensamento, na verdade, esse pensamento messiânico, isso já vinha desde antes de Jesus nascer, era uma espécie de ambiência que existia naquela região, naquela época, né? Quando Jesus nasce, não é à toa que os magos vêm do Oriente, eles já esperavam isso também, havia uma ambiência dessa esperança e que os romanos apontavam para um dos imperadores como o Messias, que traria a Pax Romana, que estaria legitimando o Império Romano e a força que ele impunha às nações que ele dominava, né? Agora, há muitas imagens dos imperadores, por exemplo, nós encontramos imagens do faraó no Egito vencendo os monstros do caos. Você tem a imagem dos imperadores vencendo seres monstruosos. O que isso quer dizer? É um discurso. Você tem os poetas romanos que vão cantar o mundo ordenado, que vão cantar o imperador. Por quê? Claro, por conta de interesses, né? Mas claro, com esse canto, com essa poesia, a poesia romana, ela vai apresentar o imperador como uma figura divina, que traz a ordem, que traz a organização, que traz a paz. Entende? Exatamente. E nessa paz tem uma série de coisas. Tem a tradição religiosa que é violenta, tem uma série de imagens que João diz, essas imagens são enganosas. Como você pode dizer isso, João? Porque me foi revelado. Porque eu vi o que vocês não estão vendo.
Exatamente. Vocês acham que o mundo está integrado, vocês acham que o imperador traz a ordem, mas no fundo ele esconde um projeto que é do próprio dragão, que é o capítulo 12 do Apocalipse de João. Quer dizer, então isso é para, de alguma forma, servir de exortação às igrejas e com uma linguagem de terror, de violência. Agora, a linguagem do Apocalipse é cheia de imagens violentas. E apavorantes. Que são imagens do seu tempo, imagens do Coliseu Romano, imagens imagens do mundo da apocalíptica. Então, agora, dentro desse contexto, pegando isso de esteira, eu queria te perguntar o seguinte: a maneira de ler o Apocalipse vai depender muito do contexto social em que estiver inserido os seus leitores? Existe uma influência disso? Existe uma influência do contexto social, econômico, de quem está lendo, para melhor entender o conteúdo do Apocalipse? Assim, eu diria que, como a estética da recepção, como a teoria da recepção nos ensina, né? Você tem um horizonte do leitor, e esse horizonte do leitor sempre influencia na compreensão do horizonte do texto. Quando a gente olha a história da recepção do Apocalipse, nós percebemos isso. Você tem na patrística, por exemplo, um período em que o Apocalipse era lido como se referisse a um fim que chegaria naquele exato momento. Estava à porta. Os primeiros 3 séculos viam o milênio como se ele fosse se realizar no ano 1000, mesmo, literal. Sim. Depois do 3º, 4º século, quando aquela perseguição à igreja diminui, a igreja se torna, inclusive, religião do Estado, você vai encontrar o Eusébio falando que o milênio já se realizou, inclusive, e você encontrará leituras agostinianas afirmando que a Nova Jerusalém não é uma coisa literal. A Nova Jerusalém é a metáfora de quem aceita o Evangelho. É a graça. A Nova Jerusalém descer é a graça alcançada pela fé. Que é uma reconstrução para adaptar a realidade que estão vivendo. Quer dizer, um contexto de maior perseguição gera uma leitura mais fatalista. Um contexto de menor perseguição gera uma leitura mais idealista ou metafórica. Né? Você encontra as leituras de Joaquim de Fiore, que ele vai identificar um dos chifres, né, do capítulo 17, como se referindo a um imperador que estava disputando a força com um dos papas. E depois você chega na América Latina, dando um salto gigantesco, né? Na América Latina, que é marcada no período da década de 60, 70, por uma série de problemas econômicos, é o contexto do surgimento da teologia de libertação, etc. Aí, instrumentalizados pelo método histórico crítico, eles vão ler, e o método histórico social, eles vão ler o Apocalipse de João como se referindo a uma crítica ao Império. Então, aí vão ler o Apocalipse como uma linguagem cifrada para alimentar de esperança o povo que sofre, oprimido pelo Império, que seria ali o Império Americano. E, por outro lado, você encontra, no meio da Guerra Fria, né, no contexto da Guerra Fria, o Apocalipse sendo lido lá nos Estados Unidos e aqui por tabela, pelo contexto mais fundamentalista, como se referindo à guerra contra a União Soviética. Então, consequentemente, o contexto, né, dos leitores o contexto vai servindo de óculos para a interpretação das imagens do Apocalipse. Ou seja, as lentes trocam de acordo com a realidade e as circunstâncias do momento que a gente está passando, né? Completamente afetada pela temporalidade. Eu lembro bem que na minha adolescência, os 4 cavaleiros e as cores, né? O vermelho era a Rússia, era a União Soviética, o preto era o petróleo, o amarelo era o dinheiro de não sei de quem. Então a coisa ia sempre tomando um vulto e uma circunstancialidade conforme o interesse ou a lente de quem estava olhando dentro daquele contexto que ele vivia. Agora, com essas disputas com o mundo muçulmano, com o islamismo, já tem uma vertente, não é nova, mas muito forte, já está alcançando várias igrejas,
respeito quem lê assim, mas eu acho que tem sérios problemas em identificar, por exemplo, o anticristo a uma figura que virá do mundo árabe. Do Islã, por exemplo. Eu fico imaginando o seguinte, o quanto... É porque eles não... É porque talvez essa leitura é muito desconhecida pela tradição islâmica. Mas já pensou o islamismo considerar que tem um grupo de cristãos dizendo que o anticristo, o antideus, a causa do mal para a nossa tradição virá deles? Então, assim, você percebe que está no contexto desse nosso mundo agora, com guerras e com uma batalha ideológica com o mundo muçulmano, com o mundo árabe. É uma religião que está se expandindo de forma muito acelerada no mundo inteiro, na Europa, né? O islamismo na Europa, ou alguns islamismos estão se estabelecendo de forma muito forte na Europa. O Brasil, nós temos agora a presença do islamismo se desenvolvendo na América Latina, o que antes nunca aconteceu, né? Pelo menos aqui no nosso região. E isso produz agora uma leitura do Apocalipse que aplicada ao mundo muçulmano. Quer dizer, o contexto, né? As questões do nosso contexto, as situações difíceis pelas quais passamos, determinam sempre a leitura do Apocalipse, ou determinaram sempre a leitura do Apocalipse. Ou seja, enquanto nós não tivermos uma perspectiva mais atemporal e mais isenta de sofrer influência de circunstâncias temporais, nós vamos ficar sempre atribuindo a leitura do Apocalipse ao contexto que estivermos vivendo no momento. E vamos oscilando. E não chegaremos a lugar nenhum. E eu nem sei se é possível fazer isso, né? Eu não sei se é possível você retirar todas as influências naturais que temos no processo de leitura do Apocalipse ou de qualquer outro livro. Nós não nos tornamos fantasma. Eu queria fazer um neologismo aqui, mas não deu certo. Nós não nos tornamos fantasmas na leitura do texto, né? Não há um processo de fantasmagorização na leitura, né? Mas quando eu digo isso, estou me referindo ao fato de que a gente pode sofrer as influências, sendo que eles não podem ser vistas como um determinismo temporal. Eu não posso dizer que agora é isso. Perfeito. Agora com certeza, acertei, é isso, porque a gente vai sempre que ter essa nova leitura. Assim, eu acho que a gente pode dizer, podemos usar esses termos aqui. Não é legal ficar pegando as imagens do Apocalipse e criando referencialidades diretas. E dizer bingo. E dizer bingo, acertamos. Isso. Não é bom fazer assim, não é saudável. Viola o texto. Agora, exatamente, o Apocalipse é muito importante para a nossa realidade, para a nossa leitura de mundo. Isso sem dúvida. Agora, nós precisamos de um caminho saudável, equilibrado, na leitura do Apocalipse, para que ele possa servir como palavra de Deus, servir como texto que nos inspira, como um texto que nos dá horizonte, para que a gente faça interpretações e avaliação do nosso tempo. Mas além de poder... Não com referências diretas, assim, né? Mas além de ajudar muito a compreender o mundo que nós vivemos, né, em cada atualidade. A gente consegue compreender muito bem essas circunstâncias ao ler o Apocalipse sem essa referencialidade que você está dizendo, dando como um fator de referência determinante. A gente consegue enxergar melhor o mundo, né, em que a gente vive. E para aproveitar para a gente começar a matar a curiosidade do pessoal que está nos assistindo aí, deixa eu te perguntar, vou fazer algumas perguntas mais dentro mesmo do texto para a gente ajudar a compreensão da turma. O que são as 7 igrejas do Apocalipse? As 7 igrejas do Apocalipse, o pior é o capítulo Quem é a Besta. A gente vai deixar essa para a pergunta do milhão. Vamos começar pelas 7 igrejas. Veja, são comunidades cristãs do primeiro século, daquela região da Ásia. Quando você pensa assim, eu vou lá, eu vou fazer uma viagem arqueológica, né? Tem muitas viagens que as igrejas promovem
Vamos lá, as 7 igrejas do Apocalipse. O camarada imagina que vai chegar lá na Ásia e vai encontrar restos de templos cristãos, né? Uhum. Aí ele chega lá e vai encontrar, na verdade, restos de templos pagãos, cidades romanas, etc. Restos de cultos ao imperador. Essas 7 igrejas são, essas regiões são regiões históricas, né? São regiões Éfeso, Laodiceia, são lugares, são cidades do primeiro século, da região da Ásia, onde igrejas se estabeleceram. Essas igrejas estavam onde? Estavam nas casas, nas ruas, as pessoas se reuniam em lugares públicos ou nas casas. Tanto que Paulo, quando vai escrever as cartas, ele diz isso, né? A igreja que está na casa de fulano. A igreja que está na casa de fulano de tal, né? Priscila e Áquila, etc. Quer dizer, então, são comunidades cristãs espalhadas pela Ásia. Essas comunidades cristãs, elas têm uma grande influência de Paulo. É tanto que o Apocalipse de João, alguns costumam afirmar que faz críticas à teologia paulina, especialmente porque Paulo ele trata a questão das carnes sacrificadas de uma maneira muito mais flexível. O que parece que João não lê assim. Né? Uma crise que ele cria lá com a tal da Jezabel, né, em Tiatira, quer dizer, ela é uma prostituta, leva os seus discípulos, seus seguidores à prostituição. A gente imagina prostíbulo, venda né? Práticas sexuais. Não, não. Se refere à assimilação em práticas religiosas. Ele cita as carnes sacrificadas, porque as carnes, a comercialidade de carne, né, comer carne, estava muito vinculado às práticas aos festins públicos romanos vinculados à religião romana. Então, parece que o Apocalipse de João é um texto um pouco mais crítico em relação ao consumo de carnes do que Paulo. Então, alguns vão dizer que João faz uma crítica, ou o Apocalipse de João faz uma crítica a uma teologia paulina. Não sei. É uma hipótese. Mesmo que ele não tenha tido essa intenção, na verdade, ele se posiciona de uma maneira um pouco mais um pouco menos reflexível que Paulo. Que Paulo, né? Paulo fala, olha só, se for comer uma carne, não pergunta de onde vem, come e tal. João... Que já não vê, o coração não sente. Pois Paulo, quando vai tratar isso em 1 Coríntios, por exemplo, né? Em Romanos, vai falar, não é o que a gente come, o que a gente bebe, sim, mas vamos tomar cuidado por conta do irmão, para que não tropece. Paulo, ele como um pastor, está trabalhando de forma muito mais prática, como dar conta das diferenças de perspectivas dentro de uma mesma comunidade, e especialmente na relação de comer carne, beber vinho, etc. E já que ele vivia dentro de uma cultura pagana, ele era um apóstolo dos gentios, ficaria muito difícil ele trabalhar isso se ele não fosse mais flexível mesmo, na forma de enxergar as coisas. Sim, e ele é formado em Antioquia, né? Ele é um judeu, Paulo é judeu, mas com uma perspectiva um pouco mais... uma leitura... cosmopolita, né? Uma visão mais globalizada da época. Uma leitura menos radical da Torá, vamos assim dizer. Né? Bom, e aí, essas igrejas, elas conhecem o profeta João. O profeta João tem algum tipo de influência, por isso que ele envia essas cartas. E essas igrejas são fundamentais para que a gente entenda o Apocalipse. Porque o Apocalipse pode ser dividido aí, pelo menos, em 2 grandes partes, né? Capítulo 1 ao capítulo 3, que são as 7 cartas. Capítulo 4 ao 22, que seria esse bloco das visões, da experiência visionária de João. Então, assim, tudo que nós encontramos a partir do capítulo 4, que são essas visões todas, que nos assustam, elas estão relacionadas de alguma maneira à realidade das 7 igrejas. Então, estas 7 igrejas que recebem a exortação, e talvez essa exortação terrível, de terror de João, né, essa crítica profética de João,
ela se dirige a estas 7 igrejas. Muitas coisas que nós encontramos neste maior bloco aí, que começa no capítulo 4, até o final do Apocalipse, se aplica exatamente à realidade das 7 igrejas. Perfeitamente. A relação destas 7 igrejas com Roma incomoda demais João, a ponto de apresentar um discurso tão radical e tão não domesticável como nós encontramos a partir do capítulo 4. Né? Quer dizer, então, estas 7 igrejas, que são as 7 estrelas que estão na mão daquele ser, que são aqueles 7 candelabros que nós encontramos nos primeiros capítulos, onde estão os 7 anjos, que nós costumamos fazer uma leitura muito superficial, né? Do tipo, o anjo da igreja, você imagina o pastor. Né? Lembrando que não tem pastor, tá, gente, no primeiro século. É verdade. Não tem pastor. Você não tem essa estrutura de um pastor que tem diáconos e presbíteros. Não tem isso. As igrejas eram estruturadas em colégios episcopais, de anciãos, dos presbíterói, né? Os anciãos. E depois, num tempo, especialmente a partir do 2º século, esses presbíteros tem uma figura que lidera esses presbíteros, esses anciãos, que é o episcopos, que é o bispo. Que vem de dentro, que surge desses presbíteros. Em 1 Pedro a gente encontra essa estrutura, né? 1 Pedro fala dos presbíteros, dos anciãos. Paulo vai em Atos indicando presbíteros, não é? Então não há a figura de um pastor, né? Um são chamados para pastor mestre, né? Você tem que entender que isso aqui não é um cargo ministerial, é uma função. Exatamente. Então, os presbíteros exercem essa função de pastorear, de ver, de cuidar da igreja. Então, quando o Apocalipse fala dos anjos, né, do anjo da igreja e tal, é porque na linguagem apocalíptica as coisas da terra têm uma representação celestial. É assim. Isso está em Daniel, né? Quando o Filho do Homem chega e é entronizado, Israel vence. Quer dizer, o príncipe da Pérsia. É o imaginário apocalíptico. Quer dizer, um ser celestial representa algum setor social e humano. Quando o filho, no capítulo 11 do Apocalipse, canta-se que Jesus é entronizado. Quer dizer, se Jesus é entronizado, é certeza que o povo de Deus vence aqui. Vencerá. Então, quando manda essas cartas ao anjo da igreja tal, na verdade, é mesmo uma mensagem para o anjo que representa aquela igreja. O que João quer dizer? Esta mensagem é séria demais. Considerem, porque está sendo dita para aquele que representa esta igreja. Se esta igreja não ouve, está desobedecendo não somente ao visionário, mas a Jesus que mandou a mensagem e ao representante que recebe essa mensagem. Esse enunciatário que vai receber essa mensagem, né? Esse receptor. Então, as 7 igrejas são estas 7 comunidades cristãs espalhadas pela Ásia e são fundamentais para que a gente entenda o que acontece no decorrer do Apocalipse, as imagens que estão no Apocalipse. Com base nesse preâmbulo, vem todos os outros símbolos, né? Taças, selos, candelabros, tudo é feito em função disso. E mais na frente, então, vão ter os 144 mil, né? Que algumas religiões, inclusive, acham que só esses 144 mil que serão salvos, né? E aí eu fico imaginando se já não aconteceu desse número estar completo, né? Porque a gente já tem tanta gente no mundo. Será que sobrou espaço para mim e para você, Kenner? Depois de 144 mil? Tem que sobrar, irmão. Eu tenho que estar lá. E como a gente já andou bastante, eu vou pular para a pergunta do milhão, e a gente sabe, eu sei que a gente vai acabar se esticando bastante nela. Quem é a besta do Apocalipse? Assim, eu acho que nós precisamos considerar o seguinte: a linguagem apocalíptica é uma linguagem simbólica.
Você falou dos 144 mil, aí você já vem logo na cabeça, né? As 12 tribos. E 12 mil de cada tribo. Quer dizer, somando tudo dá isso. É a linguagem, os números do Apocalipse são números simbólicos. 777, não é? A linguagem apocalíptica é assim. Então, se você tem 777, você tem 666. O capítulo 13, para que você entenda o capítulo 13, o 666, você precisa ler o capítulo 12. O 12 aparece a figura do dragão. O dragão persegue a mulher. A mulher tem um filho. O filho é resgatado. E depois o dragão vai perseguir os discípulos deste filho. Né? Então aí já nos respondeu do que está falando. Uhum. E o dragão, né, é uma imagem muito conhecida no mundo antigo, uma imagem do caos. Você tem nas cosmogonias babilônicas, inclusive cosmogonias que aparecem na Bíblia hebraica. O Enumelish. Isaías, né? O Isaías fala de dragão, né? Uhum. Que Deus vence o dragão, vence Raab. Quer dizer, é vencer o caos. Então o dragão é o caos, é a desordem, é o mal. E João vai dizer, ele é a antiga serpente, é o Satanás. O dragão faz um movimento interessante. A partir do capítulo 12, se levanta aí também o exército que vai seguir o cordeiro. E os 144 mil representam este exército. As 2 testemunhas também. E todos aqueles e aquelas que aceitarem o caminho do cordeiro. Como diria o grande professor Valtair Miranda. Então, é um exército. São duas frentes. Os que seguem o dragão e os que seguem o cordeiro. Os 144 mil, as 2 testemunhas e todos aqueles que estão dispostos a morrerem pela fé e não matarem por ela. Né? Isso é muito importante dizer. Como cordeiro. E aí, esse dragão entrega a autoridade a uma das bestas. Você tem no capítulo 13, 12 e 13, ó, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. A besta que sai do mar porque é um ser caótico. Lembra do mar? Aí tem Daniel. Lá em Daniel você tem os monstros que saem do mar. É interessante, no capítulo 13, todos os traços dos monstros que representam impérios em Daniel estão condensados, esses traços todos, em um ser só. Este bicho que sai do mar. Que, na verdade, a expressão besta, traduzir por besta, não é tão bom. A melhor tradução é monstro. O monstro que sai do mar. Então, os monstros que saem do mar em Daniel representam impérios. O monstro que sai do mar no Apocalipse também se aplica ao quê? O império. Ao império. E é um império caótico. Então, são impérios. Uma besta a serviço da outra. Né? Inclusive a produzir o culto da outra. É o dragão que dá a ela a autoridade. Então, este ser que representa o império, algum império, ele tem autoridade que não é uma autoridade divina. Por mais que ele diga que é divino. Ele vai dizer, divino coisa nenhuma, é do demônio, vai dizer João. É do dragão. E aí ele fala o seguinte, para você entender, quem está lendo esse texto, a comunidade que está lendo, sabe do que vai entender direitinho do que eu estou falando? Direitinho do que eu estou falando. Ele fala assim, ó, sejam perspicazes, sejam inteligentes. O número que representa esse ser é 666. Quer dizer, é humano, porque esse 777 é divino. É número de homem. 666 é humano. Só que aqui há uma coisa na linguagem. Por quê? Era muito comum, no mundo antigo, números letras significarem números. E a soma dessas letras darem um número. Por exemplo, há um texto da época do primeiro século chamado Oráculos Sibilinos, que vão indicar Jesus Cristo, Filho de Deus, com 888. Por quê? A soma das letras que representam números dará 888. Agora, quais são as letras no acróstico, vamos assim dizer, hebraico, que somadas daria 666? E aí seria Nero, César. Então, 666 seria a soma das letras em hebraico que daria o nome César. Ou Nero César. Quem é Nero? Nero é este arqui-inimigo da igreja, né?
E havia uma lenda romana do Nero Redivivus, que Nero voltaria. Voltaria. Isso também está no capítulo 17. Lembra do texto que ele é ferido, mas não morre? Não morre. Por quê? Aqui tem a ideia do Nero Redivivus, que ele some. Veja, nós temos no Brasil, nós temos na América Latina, no Brasil, na época, né, o sebastianismo, que acreditava que Dom Sebastião tinha sumido e ia voltar, quase um Sebastião Redivivus. Esse tipo de perspectiva está presente no imaginário romano no primeiro século. O que o João está dizendo é que, com a lenda do Nero Redivivus, ele está indicando que aquela figura monstruosa que representa o caos do dragão é o imperador. Isso aqui, gente, isso é fantástico. Por quê? Porque João está dizendo que todo o sistema da Pax Romana, a despeito do discurso apresentar que o mundo estava em ordem, João está dizendo, em ordem, não se enganem. Essa ordem é, na verdade, um caos. Ela encarna o próprio dragão. 666 é este imperador. E esse imperador é uma besta. É uma besta. Ele é monstruoso. E diz assim, ó, não, porque não há perseguição real no período do Apocalipse. Hoje as pesquisas mostram que Domiciano não persegue, que é o imperador da época. Ele diz, agora talvez vocês estejam em paz. E bem, estão até se beneficiando. Olha lá a igreja de Laodiceia. Vocês são ricos, né? Estão bem. Rico sou, de nada preciso. Não sabe vós, vocês não sabem o que são. Pobre, cego e nu. Cego e nu, isso. E quer dizer, o que ele está dizendo é, este Estado, este império, ele está enganando vocês. Ele se mostra como promotor da paz, mas ele é o promotor do caos. Não sejam assimilados, não sejam cooptados, não olhem com desconfiança, porque daqui a pouquinho, inclusive, este império, como todos os impérios, vai também persegui-los. O que efetivamente acabou acontecendo. Que, de certa forma, acontece. Ou quer dizer, e diz assim, e mais, tá? Esse império, junto com vocês, vocês e este império serão punidos pelo próprio Javé. Então, para quem não sujou as suas roupas, nas cartas, é uma linguagem de esperança. Para quem... Senão, lave as vestes no sangue do Cordeiro. Agora eu pergunto. Olha só, antes de você completar isso aí, guarda isso aí na mão. Vamos fazer uma pequena pausa, porque o Instagram vai acabar derrubando a gente. Porque já está dando 1 hora. Então, pessoal que está nos assistindo aqui, tem bastante gente, nós vamos dar uma pausa, a gente vai sair e nós vamos voltar. E aí vocês entram de novo, tá bom, Kenner? Fica assim, para a gente não perder essa maravilhosa explanação que você está colocando. Eu vou encerrar agora e a gente volta já já. VaptVupt, não sai daí. Salve, salve, estamos de volta para a segunda parte. Vai ser um pouquinho mais curtinha, mas a gente não pode perder essa explanação maravilhosa que o professor Kenner Terres está fazendo sobre o livro de Apocalipse. Vamos aguardar o pessoal voltar e recomeçar aqui esse pedacinho. Ele vem falando sobre a besta do Apocalipse e vai concluir esse trecho e depois a gente encerra, mas a gente não pode deixar de fora, porque ele falou até agora que vai ser muito interessante, vai ser muito importante para a gente. Vamos aguardar então o pessoal entrar. Opa, estamos de volta. Bem-vindo todos que estão voltando aí para a nossa live. Vocês desculpem a gente ter que precisar fazer esse intervalo, mas é por conta do limitador de tempo do próprio Instagram. Agora nós vamos ter mais aí 60 minutos pela frente para fazer o que a gente bem entender. Talvez a gente não estique tanto, mas é o bastante para a gente completar essa maravilhosa explanação que o Kenner está fazendo sobre a besta. E nós paramos exatamente quando a gente falou sobre o 666, não, é o 777. Então, quer dizer, o que o João está dizendo é exatamente que esse sistema, esse jeito de funcionar é anticristo. Ele é bestializado. Isso é uma exortação. Ele está dizendo, cuidado, porque o Estado e os projetos de império e de Estado são sempre muito frágeis, são sempre muito abertos a um jeito de funcionar que tem interesses
muitas vezes interesses contrários ao projeto do reino. Eu diria até que são sempre tão enganadores, né, Kenner? O capítulo 3 está dizendo, porque você tem o capítulo 5, ó, olha só, memorizem aí na cabeça, ó. Capítulo 5, o Cordeiro está entronizado, ele domina o mundo, porque ele pode abrir os 7 selos, lembram disso? Sim. O capítulo 13 é uma paródia. É uma paródia. Ele está dizendo o seguinte, ó. Ele está dizendo assim, este império quer estar no lugar do reino de Deus. Quer estar no lugar de Deus. Ele pode até ter voz de cordeiro, mas é dragão, não é isso? Então, ele tá exortando, ele está dizendo assim, ó, cuidado com qualquer projeto político, qualquer que seja. A igreja precisa estar sempre um passo atrás, ou do lado, ou à direita, ou na frente. Mas nunca dentro. Ela não pode estar no centro do funcionamento do projeto de Estado, de projetos políticos partidários. Ela precisa ter sempre a consciência do império. Ela precisa sempre o olhar crítico sobre o império. Ela tem que ser profética. Isso que eu ia falar. Né? Precisa se manter profética. E para ela se manter profética, ela não pode ter benefícios do Estado. Claro que não. Senão perde a sua legitimidade. E no Apocalipse, Jesus está dizendo o seguinte para o João. Se vocês seguirem o meu caminho, não tem jeito. É sacrifício e morte. Veja, o martírio é muito importante. O tema do martírio no Apocalipse é importante. O tema do martírio na tradição judaica é importante. Você tem, por exemplo, as tradições do servo sofredor de Isaías. Exatamente essas tradições é que vão servir de óculos para as primeiras comunidades cristãs entenderem o sacrifício de Jesus. Não dá para entender as narrativas da paixão e a teologia em Hebreus, em Paulo, se não entendemos as tradições do servo sofredor de Isaías. Então, a teologia do martírio, capítulo 40 de Isaías e tantos outros, é importantíssima essa teologia. Ela vai servir não só aos evangelhos, mas vai servir também a Paulo e vai servir ao Apocalipse de João. Porque o cordeiro é sacrificado. E o sacrifício, em Apocalipse, é que produz a salvação. É que produz a ação de Deus. Você olha o capítulo, os 4 cavaleiros do Apocalipse. O 5º selo é exatamente a abertura, a visão do trono, onde estão os mártires. Quer dizer, todos os impérios produziram aqueles mártires que cantam e que gritam por justiça debaixo do trono. Aí vem a voz e diz, calmem, fiquem calmos, se acalmem. Ainda outros terão que sofrer. Sofrer por quê? Não sofrer porque são injustos. Não vão perseguir nem usar de violência com ninguém. Vão sofrer porque o império é o dragão. E o dragão sempre perseguiu a mulher e o seu filho. E sempre perseguirá aqueles que quiserem segui-lo. Os 144 mil, as 2 testemunhas, são atacadas, são perseguidas, porque escolhem servir e seguir ao Cordeiro, e não ao sistema do império. Gente, e paralelamente, alguém vai dizer lá atrás, quem quiser viver piedosamente, padecerá perseguição. Então é uma ambiência inevitável. Mas essa perseguição não é uma perseguição moralista. Não. Não é essa coisa de ficar, eu estou no mundo que as pessoas têm uma perspectiva mais aberta e eu sou fechado. Você confronta os interesses. Você confronta os interesses. Veja, alguém no espaço de injustiça, gente, olhe Martin Luther King, olhe tantos outros mártires, entende? Olhe as figuras importantes de lutas por direito, né? Olhe Marielle, olhe tantos outros e tantas outras que, de certa forma, escolheram pelo enfrentamento à injustiça. Naturalmente, serão perseguidos. Então, o projeto de justiça é, no Apocalipse, a razão da perseguição. E serão sempre perseguidos. Serão sempre. Porque então, vão de encontro aos interesses de quem está no domínio. Então, tem uma teologia pública aqui no Apocalipse. Qual a postura da igreja no mundo, no sistema? É não ser cooptada por nenhum projeto político,
é uma presença profética. Exatamente. Da qual, se ele se cooptar, ele perde a liberdade e o teor profético da sua existência. Porque eu perco a liberdade de poder dizer e de denunciar quando esse é o meu papel. Denúncia e anúncio. Denúncia e anúncio. Eu preciso denunciar e anunciar. Denunciar o pecado e anunciar salvação. Então, a partir do momento que eu sou cooptado, eu estou completamente, intimamente ligado àquilo que está imperialisticamente se sobrepondo a quem está morrendo, sendo sacrificado. Eu estou participando do martírio. O que é o profeta? O profeta é alguém, é um apaixonado por Deus que se incomoda com o mundo. Se incomoda com o mundo porque ele olha o mundo com os óculos da justiça de Deus. Então, quando ele coloca os óculos, quando nós colocamos os óculos da justiça de Deus, toda expressão de desumanização e de justiça nos incomoda, nos angustia. Leva a indignação. O profeta sente a angústia de Deus. E João, ele está sentindo a angústia de Deus diante do mundo. A ele é descortinado o cosmos. Ele percebe como o cosmos funciona. E olha para a igreja, as 7 igrejas aqui, e percebe uma conivência. Percebe um benefício por conta de trocas e por terem afrouxado diante da resistência a resistência ao sistema do mundo. Ele está percebendo que o discurso da Pax Romana tem cooptado as igrejas. A ideia de que esse mundo é organizado, feliz, mesmo diante de tantos absurdos, tanta injustiça, tantos absurdos, para João isso incomoda. Para João isso incomoda. Então ele diz assim, aí alguém perguntaria na igreja, João, onde você está vendo isso? Eu não estou tendo problema nenhum. Pelo contrário. Está tudo bem. Aí João vai dizer, porque vocês não viram o que eu vi. Apocalipse, essa preposição apó quer dizer descortinar, abrir. Revelação. Aí abriu o quê? Aí a gente cai no erro. Abriu o futuro. Não, abriu como o mundo funciona. Abriu a visão. João é profeta. João vê como o mundo funciona. As pessoas não percebem. Então, assim, e tem experiência estática aqui. João é mais pentecostal do que a gente imagina. A ilha de Patmos é um lugar para que ele tenha visões. Ele diz, blepoton fonem, quer dizer, vi a voz. Como que eu vejo a voz? Você percebe que João está numa experiência estática profunda, que lhe abre o céu, que lhe abre a realidade. A experiência, então, no espírito, ou experiência estática de João, não o aliena, pelo contrário, faz com que ele consiga ver o mundo com os óculos de um profeta, como os profetas do mundo antigo, como os profetas na Bíblia hebraica. Os profetas da Bíblia hebraica são seres tomados por experiências com o Deus que os tira do eixo, né? Essa ideia de que o profeta... Os arrebata, né? É uma experiência arrebatadora. É uma experiência mais próxima das tradições pentecostais do que a gente imagina. E é isso que faz com que os olhos de João se abram. Quer dizer, experiência estática não aliena. Experiência estática, pelo contrário. Experiência do Espírito, vamos assim chamar, né? Faz com que o profeta veja no mundo que os outros não são capazes de ver. Não é à toa que os movimentos carismáticos do mundo trouxeram à baila, mostraram sistemas e denunciaram funcionamentos que se encarnavam numa lógica profundamente injusta. Então, veja, João é um profeta. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A sensação que eu tenho é de que propositalmente, obviamente propositalmente, por conta da providência divina, João vai ser o mais longevo dos apóstolos, né? Daqueles que andaram com Jesus, é o único que não sofre martírio, ainda que esteja exilado em Patmos. Essa capacidade dele esticar um pouquinho mais a vida do que os outros apóstolos, enxergar além daquilo que os outros enxergaram porque morreram mais cedo, dá a ele a percepção, também além da sua revelação estática, como você está falando, mas também dá para ele a maturidade para ele perceber o que se está se desenvolvendo a partir
dessa igreja que começa a se enamorar com o poder do império? Bom, talvez eu tenha que problematizar um pouquinho essa pergunta. Por quê? Quem é o autor do Apocalipse? Essa é uma pergunta. Quem é o autor do Apocalipse? Né? A tradição costumou apontar João, o apóstolo. Mas o próprio Evangelho de João, a primeira epístola, a segunda epístola, a terceira epístola de João, são textos que nós percebemos que os autores ou o autor não são necessariamente João o apóstolo. Por exemplo, no Apocalipse, no Evangelho de João, nós encontramos no final do Evangelho dizendo assim, nós, que testemunho, que nós é esse? Não é? Em nenhum lugar, no Evangelho de João, se afirma que o apóstolo João escreveu o Evangelho de João. Então, aqui é um ponto. Segundo, o João do Apocalipse não diz que é o João apóstolo. Sim, não diz em lugar nenhum. Ele é o profeta João. Não é? E a linguagem deste profeta João no Apocalipse não parece ser de alguém que tenha uma relação apostólica com Jesus. Então, quem é o autor do Apocalipse de João? Necessariamente não é o apóstolo João. A tradição vai indicar João o apóstolo, mas não só. E mais do que isso, né? A ideia de que João morre velho, jogado num caldeirão de óleo e sai, essas histórias estão nas tradições e nas memórias da igreja. E algumas dessas histórias estão na literatura apócrifa, né? Uma dessas literaturas aí, né? Um desses textos é o Atos, ou são os Atos apócrifos dos apóstolos, ou os Atos de João, que vão aí nos encher o imaginário dessas histórias que nós estamos falando. Então, o autor do Apocalipse de João não é necessariamente o apóstolo João. Então, é um profeta, porque Ioanês é um nome comum, é como João. Muito, é? Muito comum. Lembra? Morte e Vida Severina? Sim. Né? Os Severinos e as Marias. Né? João é um Severino, quer dizer, você tem muitos Ioanês, né, no mundo antigo. Ioanês, você tem Ioanês lá do Evangelho, Ioanês do Apocalipse. Então ele é um profeta. O que nós sabemos desse João? Ele é um profeta que tem uma relação interessante com as comunidades. Provavelmente ele pertencia a um círculo de anciãos que não necessariamente seriam velhos, mas pessoas com experiência. Aí sim se aplicaria o que você disse, essa capacidade que João tem de ler o mundo passa por essa sua experiência de liderança na Ásia Menor, não é? Mas não necessariamente dentro dessas categorias da tradição do João apóstolo que morre velho. Nós não sabemos qual foi o futuro desse profeta, mas provavelmente ele recebeu retaliações por aquilo que falou. Então, ele é um profeta, um visionário que tem uma certa experiência e que essa experiência, sim, tenha contribuído, né? Provavelmente tenha contribuído com o que ele escreveu. Para ele enxergar melhor, né? Para ele perceber melhor o que estava acontecendo. Bom, minha gente, nós estamos chegando ao final aqui da nossa live. Também tem que deixar o meu querido Kenner descansar também. Eu quero te agradecer muito, Kenner, por essa sua disponibilidade, a sua generosidade de atender ao pessoal que está nos assistindo. Te agradecer por você se empenhar tanto em conhecer tão profundamente essas temáticas tão controversas e sempre muito enriquecedoras quando são bem orientadas, quando são bem explanadas, como você fez muito bem. Obrigado por essa sua dedicação. Quero te pedir já antecipadamente, te convidar para voltar ao Café com Teologia, mais adiante, para falar sobre os anjos que caíram do céu e depois também para falar sobre experiências, que esse último livro, então, para mim, é fantástico.
Experiência hermenêutica pentecostal, para mim, é fantástico esse tema. Eu quero muito que a gente converse sobre isso. Mostra aí os seus livros. Lógico. Eu posso fazer um mexãozinho aqui? Deve. Aqui estão os 3 livros. Esse aqui é o Hermenêutica Experiência Hermenêutica Pentecostal, publicado pela CPAD. Esse aqui tá na 3ª edição, uma edição até muito bonita. Os Anjos Caíram do Céu, que são essas 3 editoras, Sebi, Recriar e Unida. E esse aqui é o Apocalipse de João. Veja, você consegue em vários lugares, nas editoras, na Amazon, mas eu montei um pequeno blog, um site, que você consegue comprar, talvez com valor menor, e diretamente comigo. Né? Ah, que bacana. Querido, mais uma vez, obrigado pela tua participação, obrigado a todos que estiveram nos assistindo até agora, e até a próxima semana com Café com Teologia. Toda sexta-feira nós estamos aqui, você querendo acompanhar, vai ser sempre um prazer e uma honra. Tá? Vocês que estão nos acompanhando, toda sexta-feira Café com Teologia, e em breve, se Deus quiser, o pastor Kenner, professor da Faculdade Unida e escritor, estará de volta para dar essa aula maravilhosa para a gente. Obrigado, querido, Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês. E um grande abraço. Tchau, querido. Tchau.